Então vamos começar aí o nosso curso com a resolução da prova do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Essa prova ela foi aplicada agora no ano de 2015 e quem foi a banca foi a Fundação Getúlio Vargas. Começando então. Com relação à toxicidade do fluoreto, é correto afirmar que, olha, ele já começou a prova com uma questão meio que clássica dentro de concursos, que é relacionado à fluorterapia. Aplicações tópicas de fluoreto em gel no consultório odontológico não são passíveis de causar sintomas de toxicidade aguda? Será que aquelas aplicações tópicas de fluoreto em gel, nós sabemos que ela gira numa concentração em torno de 1,23%. O gel fluorfosfato acidulado gira em torno de 1,23%, isso que equivale a aproximadamente 12.300 partes por milhão, né? Porque eu sempre falo para os alunos, quer transformar porcentagem para partes por milhão, você multiplica por 10.000. Então 1,23%, que é o fluorfosfato acidulado, isso equivale a 12.300 partes por milhão, tá? 12.300 partes por milhão. E ele está falando que essas aplicações tópicas no consultório não são passíveis de causar sintomas de toxicidade aguda. Errado, totalmente errado. Nós sabemos que devido a essa alta concentração, só para vocês terem uma ideia, uma vez eu já calculei, se você pega uma criança de aproximadamente 20 quilos, 20 quilogramas, a dose provavelmente tóxica para essa criança que pesa 20 quilogramas, em ml, vai dar mais ou menos 8 ml de fluorfosfato acidulado. Se ela ingerir mais que 8 ml de fluorfosfato acidulado, ela já entra num quadro de intoxicação aguda. Então, é possível nós termos intoxicação aguda com fluorfosfato acidulado a 1,23 no consultório odontológico e acarretar numa toxicidade aguda? Com certeza, porque 8 ml é muito pouco, né? Então existe essa possibilidade. E ele está dizendo nessa alternativa que não existe, não são passíveis de causar sintomas de toxicidade aguda. Errado, tá? Se você tirar o não aqui, a assertativa fica certa. Então as aplicações tópicas de fluoreto em gel no consultório odontológico são passíveis de causar sintomas de toxicidade aguda. Professor, em relação à toxicidade, a toxicidade aguda, o que nós temos que parar para pensar? Que o agente limitante da toxicidade aguda é a chamada dose provavelmente tóxica. A dose provavelmente tóxica é 5 mg de flúor por quilograma de peso, tá? Então nós temos que respeitar e tomar muito cuidado com esse limite de 5 mg de flúor por quilograma de peso. Ou seja, para cada 1 kg de peso, ele pode ter no seu organismo no máximo 5 mg de flúor por quilograma de peso, tá? Isso aqui é a chamada dose provavelmente tóxica. E dentro da literatura, nós sabemos que se um paciente ingerir uma quantidade menor que 5 mg de flúor por quilograma de peso, se for menor que 5, ele vai ter apenas envolvimento gastrointestinal. Náuseas, vômitos, cialorreia, que é salivação excessiva, né, dores abdominais, não passa de envolvimento gastrointestinal. Agora, se a dose que ele ingerir superar os 5 mg de flúor por quilograma de peso, além do envolvimento gastrointestinal, ele tem envolvimento neurológico, ele tem envolvimento cardiovascular, ele tem alteração na bioquímica sanguínea, né, e isso pode, dependendo da dose, inclusive, levar o óbito do paciente, tá? Então, essa dose limite de 5 mg de flúor, ela tem que ser respeitada em relação à toxicidade aguda que pode acontecer oriundo aí da utilização de fluoretos no consultório odontológico. Então, a letra A, já vimos que está errada. Vamos aqui para a letra E de elefante. Suplementos de fluoreto pós-natal não aumentam o risco de toxicidade crônica, pois sua dosagem é muito pequena. Suplementos contendo flúor no pós-natal
tá? Depois que a criança nasceu, não aumenta o risco de toxicidade crônica, pois a sua dosagem é muito pequena. Será que está certo? Né? Será que esses suplementos que são administrados através de polivitamínicos para uma criança de pouca idade não aumentam o risco de toxicidade crônica? Ah, professor, então vamos fazer uma parada aqui. Didaticamente falando, quando nós falamos de toxicidade por fluoreto, nós temos a intoxicação crônica e nós temos a intoxicação aguda. A intoxicação crônica é aquela na qual o paciente faz ingestão de pequenas concentrações por longos períodos de tempo. A médio, curto prazo, a intoxicação crônica não leva a nenhum sinal e sintoma. Tá? A intoxicação crônica ela vai repercutir depois de algum tempo no sistema renal, nos ossos do paciente, no dente do paciente através de uma fluorose dentária. Já a intoxicação aguda é aquela intoxicação onde ele faz uma ingestão de uma alta quantidade num curto intervalo de tempo. E essa intoxicação aguda é que pode levar a eventos gastrointestinais, levar a eventos neurológicos, levar a alteração da bioquímica sanguínea, problemas cardiovasculares. Tá? Então, didaticamente, a gente tem que ter isso dividido. Isso já foi alvo de várias questões de concurso. Intoxicação crônica e intoxicação aguda. E aqui na letra E, ele está falando que a intoxicação crônica não é passível, né, de ocorrer em virtude do uso dos suplementos de fluoreto no pós-natal, pois sua dosagem é muito pequena. Está errado, né? Nós sabemos que existe esse risco, ainda mais nos dias de hoje, onde nós, seres humanos, nós temos uma gama variada de fontes de fluoreto, através da fluoretação das águas de abastecimento, através dos dentifrícios fluoretados, através dos bochechos fluoretados. Então não existe o porquê da gente prescrever hoje os chamados suplementos vitamínicos contendo flúor, tá? Logicamente, nunca se esqueça, existem algumas condições onde os suplementos contendo flúor são indicados. Alguém saberia me dizer quais são essas situações aonde eu posso indicar suplementos vitamínicos contendo flúor? Quais são as situações? Primeiro, população sem fluoretação das águas de abastecimento. E segundo, pessoas sem acesso a dentifrícios fluoretados. Mas, professor, ainda existe essa população que não tem fluoretação das águas de abastecimento e não tem acesso a dentifrícios fluoretados no Brasil? Ou se existe, tá? Pega aquela população de baixa renda, aquela população desassistida pelo Estado, com certeza são pessoas que terão aí, né, a indicação de uso de suplementos contendo flúor. Só que esses suplementos contendo flúor podem acarretar num risco de toxicidade crônica. Apesar que seja pequenas doses, mas elas são usadas por longos períodos de tempo. Isso pode acarretar mais adiante, por exemplo, numa fluorose dentária. Então, a letra E, assim como a letra A, se você tirar um não que está na assertativa, você torna ela certa. Suplementos de fluoreto no pós-natal aumentam o risco de toxicidade crônica, né? Pode ser uma dosagem muito pequena, não importa, mas ela é tomada diariamente. E se você pegar, por exemplo, existem relatos na literatura que dizem o seguinte: somente o fato da fluoretação das águas de abastecimento, por si só, já é um risco de fluorose para a população brasileira. Então, se você parar para pensar e fazer uma análise, nossa, professor, somente a fluoretação das águas de abastecimento é considerado um risco potencial para o desenvolvimento de fluorose na comunidade brasileira? Sim. Ah, mesmo sendo uma concentração em média de 0,7 partes por milhão. Mas eu também já fiz uma conta. Você pega um bebê recém-nascido de poucos meses, e hoje, nos dias modernos, as mães não estão mais amamentando no peito. Tem que desgarrar rapidamente porque a mulher tem que voltar a trabalhar. O que acontece? A criança vai tomar leite em pó.
Para preparar o leite em pó, você vai pegar água. E a água, geralmente, nos grandes centros, são água fluoretada, ou que você compra comercialmente, ou que vem na água de abastecimento. Mas só para vocês terem uma ideia, uma vez eu fiz uma conta. Para um bebê recém-nascido de poucos meses e de poucos quilos, se ele ingerir mais ou menos 1,5 litro de água, já é um risco potencial para o desenvolvimento de fluorose. Logicamente, trabalhando e considerando que todo o fluoreto que está contido naquele 0,7 partes por milhão será totalmente absorvido pela corrente sanguínea, sem ter nenhuma variável. Poxa, você pega uma criança de poucos meses, tem criança que mama 5, 6 mamadeiras de 250 ml por dia, e isso por si só já dá 1,5 litro. Então, a fluoretação das águas de abastecimento por si só é considerada um risco potencial para a fluorose? É. Imagina você adicionar a essa comunidade os suplementos vitamínicos contendo flúor. Portanto, a letra E está errada. E só para complementar também, já que ele falou de pós-natal, já que ele falou de suplementos de fluoreto, nunca se esqueça, nos dias de hoje não é mais recomendado suplementos vitamínicos contendo fluoretos para a gestante. Tá? Não é recomendado nos dias de hoje fazer aquela suplementação durante a gestação, porque segundo a literatura não há benefícios oriundos dessa prática. Cientificamente eles não conseguiram provar que existem benefícios colhidos pelo uso de suplementos vitamínicos contendo flúor durante o período de gestação. Porque antigamente se pensava, olha, meu filho, o seu esmalte está se formando, então faça uso de fluoretos, porque o flúor incorporado aos cristais de hidroxiapatita irão aumentar a sua resistência. E nós sabemos que essa teoria hoje não vale mais. O mais importante nos dias de hoje é a presença do flúor constante na cavidade oral, em pequenas concentrações, sob a forma tópica. Ok? Bom, vamos lá. Letra D. O risco de toxicidade crônica no esmalte dental, que é a chamada fluorose dental, aumenta com a idade do paciente? O risco de toxicidade crônica no esmalte dental, que é a chamada fluorose dental, aumenta com a idade do paciente. Olha, aqui nessa questão, eu estou trabalhando em cima do gabarito final e oficial. No meu ver, essa questão, essa alternativa, ela é passível de se trabalhar talvez um recurso. O risco de toxicidade crônica no esmalte, fluorose dentária, aumenta com a idade do paciente? Eu diria que sim. A fluorose, eu vou induzir vocês a pensarem. A fluorose dentária, ela acomete mais dente descido ou dente permanente? Mais dente permanente. Dentro da dentição permanente, geralmente, quais são os dentes mais afetados pela fluorose? São aqueles que têm o processo de formação mais tardia. São aqueles dentes que se formam mais tardiamente. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na simples teoria. O flúor sistêmico, ele vai apresentando um efeito cumulativo no nosso organismo. À medida que nós vamos envelhecendo, à medida que nós estamos expostos a fontes de fluoreto, isso com certeza pode levar ao risco de fluorose quanto mais tardiamente o esmalte dental se formar. Só que talvez ele não quis dizer essa alternativa nessa concepção, né? Ele não quis dizer talvez nessa concepção. Talvez ele quis dizer que depois que o esmalte se formou, existe um risco potencial de fluorose. Talvez ele quis dizer isso. Só que nós sabemos que a fluorose ela só se desenvolve praticamente em dentes na qual o esmalte está em formação. Depois que formou, ninguém mais vai ter fluorose. O flúor não vai se ligar aos cristais de hidroxiapatita depois que o esmalte está completamente formado. Para que haja fluorose, temos que ter a dose de flúor no momento de formação do esmalte. Só que essa letra D dava briga. Mas vamos ver se a gente acha uma mais certa que não deixa nenhuma margem de interpretação. Mas eu brigaria com isso aqui.
tá? Eu brigaria com a letra D. Existe risco de toxicidade aguda pela escovação com dentifrícios fluoretados com até 1.500 partes por milhão de fluoreto? Nossa, se fosse assim, não existiria dentifrício no mercado contendo 1.500 partes por milhão. Né? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que diz que os fluoretos comercializados no Brasil têm que ter uma concentração de 1.000, 1.100 até no máximo 1.500 partes por milhão. Tá? E ele está dizendo que existe risco de toxicidade aguda quando eu faço uso de dentifrícios contendo fluoreto, né? Quando é o gel sim, porque olha a concentração do gel, 12.300 partes por milhão. Agora, qual que é a concentração de fluoreto nos dentifrícios? 1.500, ou seja, 10 vezes menos. E, levando para um outro lado também, acredito eu que não existe nenhum ser humano que tenha a capacidade de ficar comendo 1, 2, 3, 4 tubos de pasta, né? Já é muita coisa. E certamente, sabendo de tudo isso, a indústria que produz, ela já limita a quantidade. Para pensar quando você vai na farmácia. Por que às vezes, dependendo da prescrição do médico, você tem que comprar 2 ou 3 caixas de um determinado medicamento? Por que já não vem bastante? Já não vem bastante justamente para evitar o risco de intoxicação pelo uso indevido por parte da comunidade. Né? Então, por isso que já vem limitado a quantidade de medicamentos e, dependendo do princípio ativo, né, vem uma quantidade extremamente limitada. Né? Então, os dentifrícios fluoretados, eles funcionam na mesma linha de raciocínio. Existe risco de toxicidade aguda? Não. Agora, se ele tivesse, existe o risco de toxicidade crônica, aí é outra história. Porque ele estaria ingerindo pequenas quantidades por longos períodos de tempo, já que ele faz uso de dentifrícios fluoretados diariamente e às vezes 2 ou 3 vezes ao dia. Errado. A toxicidade crônica ocorre pela ingestão de pequenas quantidades diárias, afetando tecidos mineralizados, particularmente o osso e o esmalte dentário. Com certeza é a alternativa que foi considerada correta, é a letra B. A toxicidade crônica, ela tem essa linha de raciocínio de ocorrer por pequenas quantidades diárias, né, podendo causar fluorose óssea e fluorose dentária. E só para vocês terem uma ideia, a fluorose óssea, ela começa a se desenvolver a partir de uma concentração de 0,56 miligramas de flúor por quilograma de peso. 0,56 miligramas de flúor por quilograma de peso. Se a pessoa ingerir doses maiores que essa durante o período de formação do osso, ela corre o risco de ter fluorose óssea. A fluorose dentária, a dose limite é 0,07 miligramas de flúor por quilograma de peso. Se a pessoa ingerir mais que 0,07 todos os dias, por longos períodos de tempo, durante o período de formação do esmalte, ela corre o risco de ter a chamada fluorose dentária. Ok? Só que voltando a essa questão para finalizar, a letra D, ela deixou uma portinha aberta, né? O risco de toxicidade crônica no esmalte aumenta com a idade do paciente? Ué, se a gente considerar que esse paciente está no período de formação do esmalte, certamente estaria certo. Mas e depois da fase de maturação ter terminado? Não, aí, depois que terminou, não tem mais nenhum risco de fluorose, independentemente da dose que ele faz uso de forma diária. Tá? Não aumentaria. Oi? Não, então, mas aqui, veja o que eu quero dizer. Depois que o esmalte formou, ele pode ingerir a quantidade de flúor que ele quiser. Não vai desenvolver mais fluorose. Só que se eu considerar a seguinte situação, vamos pegar uma pessoa de pouca idade. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela vai envelhecendo. Com a idade, vai envelhecendo. E ainda ela tem dentes permanentes em formação. Você entendeu aonde que eu quis enxergar? Né? Então ele deveria
ter fechado essa alternativa assim, ó. O risco de toxicidade crônica no esmalte dental aumenta com a idade do paciente depois que o esmalte já está completamente formado. Aí estaria incorreto mesmo. Vocês entenderam onde que eu quis chegar? Porque você pega uma criança de pouca idade, ela tem dente permanente ainda se formando. Os últimos dentes permanentes a se formarem é por volta dos 9 até 11, 12 anos de idade. Então, se ela tem 7, 6, 5, o risco de fluorose aumenta à medida que ela vai envelhecendo. É nesse sentido que eu quis dizer que talvez daria para brigar com a letra D. Lógico, concordo que na cara, para eliminar essa ambiguidade, nós temos a letra B como uma alternativa totalmente correta. Né? Sem sombra de dúvidas. Então talvez a forma como ele escreveu aqui, ele poderia ter fechado. Aumenta com a idade do paciente depois que o esmalte se formou. Aí sim, certamente estaria totalmente errado a letra D. Ok? Então, como eu falei anteriormente, quando nós falamos em toxicologia e intoxicação por fluoretos, nós temos a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. Intoxicação aguda é uma alta quantidade num curto intervalo de tempo, podendo, inclusive, ter efeito fatal no organismo, dependendo da dose. Por exemplo, a dose certamente letal é 32 a 64 miligramas de flúor por quilograma de peso, a chamada DCL, dose certamente letal. Então, se o paciente ingerir uma quantidade maior que 32 miligramas de flúor por quilograma de peso, ele corre o risco de, inclusive, chegar a óbito por essa intoxicação aguda. Já a intoxicação crônica, pequenas concentrações por longos períodos de tempo, e uma das repercussões da intoxicação crônica para nós dentistas é a chamada fluorose dentária. Ok? E assim, já fazendo um levantamento de provas anteriores da FGV em relação à fluorterapia, é um assunto que rotineiramente volta. Tá? Então, fluorterapia tem que estar com os conceitos baseados na parte de dose, na parte de intoxicação, né? Nas características clínicas de um esmalte acometido por fluorose, e vocês irão observar que na prova seguinte que nós vamos resolver, que é do TJ de Rondônia, também tem questão de fluorterapia. Então já é um ponto que chama atenção. Sempre que a estrutura dentinária é preparada com instrumentos rotatórios, uma camada aderente de debris e biofilme bacteriano, conhecido como camada de esfregaço, é formada. Olha, para outros autores, essa camada de esfregaço nada mais é que a lama dentinária, ou no termo em inglês, smear layer, ou lama dentinária, tá? Essa questão tem que se tomar muito cuidado da forma como ela foi escrita, porque se você não prestar atenção, você responde letra A. Eu já vou adiantar. Uma alternativa, a sua total remoção, isso aqui eu não concordo em virtude do gabarito que foi dado e considerado como correto. Uma alternativa, a sua total remoção, antes da restauração do dente, envolve a utilização de adesivos dentinários que possuam a capacidade combinada de condicionar e infiltrar a dentina. Essa estratégia de adesão consiste na seguinte sequência. Ou seja, ele está falando, você consegue enxergar pelo enunciado qual é a geração do sistema adesivo que ele está fazendo referência aqui? Quinta geração. Por que você acha que é quinta geração? 2 passos. Quais são os passos que você está vendo aqui? Na alternativa D, são 2 passos. Não, mas eu estou falando aqui no enunciado. A questão, na verdade, começa aqui, ó. Uma alternativa, a sua total remoção antes da restauração do dente, envolve a utilização de adesivos dentinários que possuam a capacidade combinada. Então, o adesivo dentinário tem a capacidade combinada de condicionar e já infiltrar a dentina.
Então, na minha concepção, da forma como ele escreveu o enunciado, na minha concepção, ele está falando dos sistemas adesivos autocondicionantes, que é o de sexta geração, que é aquele que já condiciona e infiltra ao mesmo tempo. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado, porque teve muito aluno nessa prova que ficou preso aqui, ó. Uma alternativa à sua total remoção. Porque se a gente parar para pensar, os sistemas adesivos, eles são divididos em quarta, quinta e sexta geração, são os que nós utilizamos hoje na clínica odontológica. Qual que é a diferença? Quarta geração são 3 passos. Primeiro passo, faz o ataque utilizando ácido fosfórico a 37%. Segundo passo, faz a aplicação do primer, né? E o terceiro passo, faz a aplicação da resina fluida, que é o sistema adesivo. Então são 3 passos, porque nos adesivos de quarta geração, o primer vem separado da resina fluida, que é o sistema adesivo. Vem em frascos diferentes. Então por isso que são 3 passos. Ataque ácido é o primeiro passo, depois você pega o frasco que contém o primer, passa o primer, segundo passo, e o terceiro passo você abre agora o tubo que contém o sistema adesivo e faz a aplicação do sistema adesivo. São 3 passos. A diferença do de quarta para o de quinta é que no de quinta houve uma simplificação. Eles pegaram o primer e colocaram junto com a resina fluida num único frasco. No único frasco. Então simplificou. Agora eu só dou 2 passos. Primeiro eu faço o ataque ácido, depois eu já aplico no único líquido o primer junto com o sistema adesivo. Esses são os sistemas adesivos de quinta geração. E mais recentemente nós temos os sistemas adesivos chamados de sexta geração ou autocondicionantes. São aqueles onde dentro do único líquido você já tem o ácido, você já tem o primer e você já tem o sistema adesivo, que é a resina fluida. Então, você só dá um passo, faz o preparo, logicamente você vai fazer o toalete da cavidade, a limpeza da cavidade, mas aplica esse sistema e já manda bala. Então, nós temos 3 passos, 2 passos e 1 passo. Só que da forma como ele escreveu o enunciado, se a gente voltar um pouquinho, acaba gerando um pouco de dúvida. Por quê? Ele está dizendo que esse sistema adesivo aqui, autocondicionante, ele tem a capacidade de remoção total dessa camada de esfregaço. Aí eu já não concordo. Eu, particularmente, pelo que eu já li na literatura, os autores, por exemplo, o Baratieri, ele coloca no livro dele que os sistemas de adesivos de sexta geração não são bons para serem utilizados com resina composta, porque ele não remove a lama dentinária, ele apenas modifica a lama dentinária. Só que se eu esquecer, é aquilo que eu falei, se você ler aqui total remoção, você responde letra A. Condicionamento com ácido fosfórico a 37%, aplicação do primer e em seguida do sistema adesivo. Você responde letra A. Letra B não dá certo porque não remove. Letra B não dá certo. A letra C também tem condicionamento ácido. Aplicação do primer autocondicionante e em seguida adesivo. Aqui na letra C ele misturou as gerações de sistema adesivo. Não tem nenhuma geração que você põe ácido fosfórico e depois você coloca o sistema autocondicionante. E depois o adesivo. Então ele misturou na letra C. Não existe essa possibilidade aqui. Tá? Letra D, condicionamento com ácido fosfórico a 37% e aplicação do primer adesivo. Esse aqui, talvez, na minha concepção, da forma como ele foi colocado, seria um adesivo de quinta geração. Eu estou enxergando o de quinta geração aqui na letra D. Agora, então, da letra A, B, C e D, porque a letra E é uma situação à parte, se você considerar total remoção da camada de lama dentinária, a única que daria certo é a letra A. Porque a B não dá, a C não dá e a letra D não dá pelos princípios da técnica. Só que aí você esquece aquele lá. Aí lê o resto. Uma alternativa à sua total remoção antes da restauração do dente envolve a utilização de sistemas dentinários que possuem uma capacidade combinada de condicionar e já infiltrar. Na minha cabeça, eu enxerguei a
cobrando sistemas adesivos autocondicionantes, que é o de 6ª geração. E a única que dá resposta é a letra E. Utilização de um primer autocondicionante, seguida da aplicação do sistema adesivo. Tá? Então, é aquilo que eu disse. Então, houve uma certa controvérsia, e existe uma certa controvérsia dentro da literatura em relação aos passos. Né? Tem autor que fala que tem sistema adesivo de 6ª geração que podem ser classificados como de 2 passos. É o que caiu no concurso da Secretaria Estadual de Saúde aqui do DF. Né? Nós temos sistemas adesivos de 6ª geração que podem ser de 2 passos, mas geralmente o clássico é aquela linha de raciocínio. Sistema adesivo autocondicionante tradicional é o de um único passo, tá? Só que existe mais recentemente no mercado sistemas adesivos de 6ª geração que trabalham 2 passos. Primeiro você passa o primer autocondicionante. Esse primer autocondicionante tem o primer e o ácido. E na sequência você faz a aplicação que seja de um sistema adesivo dentinário convencional. Pega um adesivo de uma outra geração, tá? Então existe essa possibilidade, sim. Essa questão, ela foi um pouquinho conturbada, mas pelo enunciado, a única que caberia realmente seria a letra E. Talvez a FGV está me mostrando para mim, para eu, professor Renato, que talvez eu tenha que trabalhar para a FGV uma modalidade diferente da classificação clássica dos sistemas adesivos. Em cima dessa questão, tá? Ok? Então não foi uma questão fácil, né? Mas também não foi uma questão muito complexa essa de sistemas adesivos. E boa parte das provas da FGV sempre veio uma questão de sistema adesivo. Tá? Então nós temos que qualificar o nosso conhecimento em relação a esse tipo de questão. A periodontite apical é uma doença inflamatória de etiologia microbiana, causada principalmente pela infecção do sistema de canais radiculares. Nós sabemos, né? Na grande maioria das vezes, as periapicopatias são oriundas de problemas endodônticos primários. Né? Porque nós estamos falando de um país onde a cárie ainda assola muita gente. Alguns componentes da estrutura bacteriana podem estimular o desenvolvimento de respostas imunes no hospedeiro, capazes de causar severa destruição tecidual. Alguns componentes. Dentre os mediadores químicos dos hospedeiros envolvidos na destruição periapical, encontram-se 2 pontos. Essa é uma questão complexa, tá? Então, deixa eu explicar aqui para vocês e começar desde os princípios básicos de um processo inflamatório, para que você possa compreender o que eu vou explicar aqui na sequência. Bom, eu vou resumir ao máximo para ser o mais breve possível para chegar na resposta. Vamos começar o nosso bate-papo da seguinte forma. Nós sabemos que diante de uma agressão tecidual, o nosso organismo responde com um processo inflamatório. Agrediu o tecido reage formando e levando a um processo inflamatório. Então nós temos que ter em mente o seguinte, que um processo inflamatório não é um mal maior. O processo inflamatório, pelo contrário, ele se trata de um processo inicial de defesa do nosso organismo frente àquela agressão. Para alguns autores, o processo inflamatório é um passo inicial ao processo de reparo tecidual. Só que, mas professor, então, inflamar, é bom inflamar? É bom o tecido inflamar. Isso significa que ele está respondendo à agressão. Isso significa que ele está tomando providências iniciais para que seja dado o processo de reparo tecidual diante daquela agressão. Aí nós temos a seguinte conversa. Logicamente, quando um processo inflamatório ele adquire proporções elevadas, ele pode levar à perda de função e de forma do órgão lesado.
E isso pode levar dor no paciente, limitação dependendo do local, limitação da mastigação, e isso pode afetar negativamente a vida do paciente. Então, o processo inflamatório é bom? É bom. Só que quando ele está exacerbado, esse processo inflamatório ele já faz o seu trabalho inverso. Ele começa a ser destrutivo ao nosso organismo, tá? Então, o que acontece? Diante de um processo inflamatório, vou desenhar a cadeia aqui rapidinho. Imagina que aqui você tem uma célula. Toda a célula é formada por lipopolissacarídeos, né? Lipopolissacarídeos. Quando você agride essa célula, né? Nós temos uma enzima. Qual é o nome da enzima? Que quebra aquele constituinte lipopolissacarídeos, desculpe. Fosfolipídios. Eu estou confundindo com LPS, desculpe, apague. Toda a membrana celular, ela é formada por fosfolipídio. É o constituinte químico de toda a membrana celular. Quando você agride essa célula, se forma uma enzima chamada fosfolipase. Essa fosfolipase quebra o fosfolipídio e isso resulta na produção do ácido araquidônico. Posteriormente, o ácido araquidônico ele é quebrado por duas COX, a COX-1 e a COX-2. Ela é quebrada por duas COX, a COX-1 e a COX-2. Aí eu vou virar a página aqui, tá? Colocar aqui em cima para sair na projeção. Então, a fosfolipase quebra os fosfolipídios, resulta no ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, posteriormente, ele é quebrado por duas COX. A COX-1, que é a COX fisiológica, e a COX-2, que é a COX patológica. A COX-2, chamada de COX patológica, também chamada de COX indutiva, tá? Ela é chamada de COX indutiva. E a COX-1 é chamada de COX constitutiva. Então, de vez em quando é bom saber isso. Aí, como eu memorizei para concurso, COX-2 indutiva é aquela que induz o processo inflamatório. Eu guardei dessa forma na minha cabeça. A COX-1 é a constitutiva, é a COX fisiológica. Ela é importante para a correta homeostase do nosso organismo, tá? Então a COX que vai causar processo inflamatório é a COX-2, que é a indutiva. E a COX-2 vai lá, quebra o ácido araquidônico e acaba resultando em várias substâncias químicas que vão mediar todo o processo inflamatório. Nós temos, por exemplo, a prostaglandina, as prostaglandinas. Nós temos aqui as interleucinas. Nós temos as citocinas. As citocinas, interleucinas, prostaglandina. A principal citocina é o chamado fator de necrose tumoral. Fator de necrose. Ou seja, aonde que eu quero chegar com essa conversa? Se o processo inflamatório ele é muito intenso, ao invés dele começar a contribuir com um processo de reparo ou uma defesa do organismo, essas substâncias em demasia no nosso organismo, elas já vão começar a causar destruição tecidual. Vão contribuir para uma destruição maior, tá? Então, por isso que os anti-inflamatórios não esteroidais, que são inibidores de COX, deveriam, na verdade, inibir somente a COX-2, que é a COX patológica. Porque a COX-1, ela é importante que nós tenhamos a mesma para que ela possa produzir certas substâncias importantes para o correto funcionamento do nosso organismo. E se você inibe a coitadinha também utilizando um AINE não seletivo, o que acontece? Aí que dá úlcera gástrica, aí que dá aumento no tempo do sangramento, porque você inibiu a COX fisiológica, que é importante nós termos. Então, tinha que ter esse conhecimento.
Agora você vai conseguir enxergar o enunciado de uma forma um pouquinho mais diferente. Então vamos lá, ó. A periodontite apical é uma doença inflamatória de etiologia microbiana causada principalmente pela infecção do sistema de canais radiculares. Alguns componentes da estrutura bacteriana podem estimular o desenvolvimento de respostas imunes no hospedeiro capazes de causar severa destruição tecidual. Dentre os mediadores químicos do hospedeiro, envolvido na destruição tecidual periapical, encontra-se, eu já dei a resposta, citocinas e prostaglandinas. Essas citocinas, representadas basicamente pelo fator de necrose, do fator de necrose tecidual, desculpe, eu falei tumoral, e as interleucinas. Esses dois, interleucina e fator de necrose tumoral, são as citocinas. E a prostaglandina. São essas três substâncias que vão causar destruição tecidual quando eles estão em excesso no nosso organismo. Tá? Quando eles estão em excesso. E é aquela filosofia de pensamento que eu disse. Processo inflamatório causa destruição tecidual? Não. A princípio, o processo inflamatório ele serve como um processo de defesa do nosso organismo diante de uma agressão. Só que ela deixa de ser bom e começa a ser ruim a partir do momento que esse processo inflamatório toma proporções diferentes. Que ao invés de contribuir no processo de reparo, ele acaba levando uma destruição ainda mais rápida do nosso organismo. Então a única que dava era a letra A. Agora, exotoxinas, lipopolissacarídeos, né, peptidoglicanos, não sei que lá das quantas, não. Citocinas e prostaglandinas são as resultantes de um processo inflamatório e são essas substâncias que são formadas a partir da ação da COX-2 sobre o ácido araquidônico, são elas que vão contribuir para o processo de destruição tecidual. Ah, professor, então, vocês estão observando que a Fundação Getúlio Vargas não são questões muito difíceis, mas também não são questões fáceis. Tá? Eu diria que é uma banca mediana para difícil. Não é igual um CESP-NB, mas exige muito conhecimento teórico, por isso que é hora de começar a estudar aí. A técnica do clareamento não vital está associado a algum risco de reabsorção cervical nos dentes tratados. Pode acontecer, né? O agente clareador utilizado, ele pode levar a algum tipo de reabsorção. Se o agente clareador entra em contato com o tecido gengival através dos túbulos dentinários. Ou seja, o que ele está querendo dizer no enunciado? Clareamento de dentes não vitais, então são dentes tratados endodonticamente. Então ele está dizendo o seguinte: se você tem um dente tratado endodonticamente, vamos imaginar a seguinte situação: esse dente está tratado endodonticamente, ele está tratado, está obturado, tudo certinho. Só que nós sabemos que na técnica de clareamento nós temos que fazer um desgaste. Eu vou explicar a técnica para vocês na sequência. Nós temos que fazer um desgaste e vedar muito bem aqui a entrada dos canais com um certo material antes da inserção aqui na câmara do agente clareador. Né? Nós temos que vedar, porque o agente clareador ele pode penetrar aqui, penetrar nos túbulos dentinários, caminhar lá em direção ao periodonto e causar algum tipo de reabsorção que seja aqui na região do terço cervical. Né? Então nós temos que vedar muito bem, utilizar um tampão muito bem feito aqui, para que o agente clareador não penetre em direção ao canal radicular e em direção ao periodonto como uma consequência. Então é isso que ele está dizendo. Temos que ter um cuidado nessa vedação. Para evitar isso, indica-se o selamento cervical biomecânico do canal radicular, que deve ser realizado com... Isso aqui é a técnica clássica que está descrita lá no livro do professor Baratieri. Como que eu vou fazer esse vedamento aqui
na porção? Vou colocar gutapercha termoplastificada e depois, por cima dessa gutapercha termoplastificada, eu vou colocar um tampão de cimento de ionômero de vidro. Letra B, eu vou colocar o cimento de ionômero de vidro e depois por cima a resina composta e depois eu vou fazer o clareamento. Adesivo dentinário e resina composta, hidróxido de cálcio pró-análise, que é na forma de pó, e por cima dele o cimento de ionômero de vidro, ou adesivo dentinário e resina fluida. Como que é a técnica tradicional para você vedar a entrada dos canais radiculares aqui? Técnica tradicional descrita no livro do Baratieri, você coloca um tampão de hidróxido de cálcio na forma de pó, por cima coloca o cimento de ionômero de vidro. Tá? Essa é a forma clássica e a forma tradicional. Mas, professor, por que primeiro eu coloco, depois eu volto. Então tá aqui, ó. Primeiro é um dente tratado endodonticamente. Primeiro eu faço um desgaste de mais ou menos 3 milímetros para dentro do canal radicular, removo a gutapercha, crio uma câmara onde eu vou poder colocar o agente clareador. Só que primeiro passo, como que eu vou vedar aqui? Como que vai ser esse tampão? Tá? Só tomem cuidado que numa das provas do CESP-NB, ele fala que esse tampão é biológico. Isso aqui não é um tampão biológico, é um tampão químico. Químico-mecânico. Pela ação química do hidróxido de cálcio e pela ação mecânica do ionômero de vidro. Não é um tampão biológico. Por isso que numa das provas do CESP-NB, isso está errado. É um tampão mecânico. É uma barreira mecânica e química que você coloca aqui. Professor, por que eu coloco o hidróxido de cálcio? Meu amigo, pensa comigo. Se o agente clareador infiltrar aqui em direção apical, a hora que ele encontrar o hidróxido de cálcio, o que vai acontecer? Vai ser neutralizado. Porque o hidróxido de cálcio é alcalino. Então você coloca um tampão de hidróxido de cálcio e por cima um tampão de ionômero de vidro. Aí, depois, posteriormente, você coloca o agente clareador aqui dentro, pelo período de tempo e a concentração indicada pela literatura, restaura provisoriamente com resina composta, tá? Restaura provisoriamente com resina composta e aguarda alguns dias para a ação oxidante do agente clareador. Então só poderia ser realmente, aqui nessa questão, a letra D como resposta correta. Então, fazendo uma revisão rápida. Professor, a técnica de clareamento de dentes não vitais. Quais são os passos que eu tenho que seguir? Primeiro, eu tenho que fazer uma proteção dos tecidos moles e isolamento absoluto. Tá? Porque, como eu estou utilizando substâncias químicas altamente concentradas, eu tenho que proteger. Isolamento absoluto. E, além do mais, proteção dos tecidos moles, que já vem com isolamento absoluto. Mas tomar um cuidado de fazer um bom isolamento lá na região cervical. Segundo passo, abertura coronal e remoção de 3 milímetros de material obturador. Então, removo aquela restauração, faço a abertura coronal e depois faço uma remoção de, em média, de 3 milímetros de material obturador. Terceiro passo, selamento biológico. Desculpe. Eu falei o contrário naquela questão do CESP. Realmente, ele coloca selamento mecânico. É selamento biológico. Desculpe a minha falha. Eu falei o contrário. Tá? Eu falei o contrário. O CESP-NB, ele tem uma questão que ele fala assim: olha, o selamento mecânico. Não, não é um selamento mecânico. É considerado um selamento biológico. Tá? Eu fiz confusão. Arrumando. Então, você vai fazer um selamento biológico com um tampão de 0,5 a 1 milímetro de hidróxido de cálcio PA. Coloca lá essa espessura de hidróxido de cálcio na forma de pó. E depois faz um selamento mecânico com um plug de ionômero de vidro. Então, você tem um selamento biológico. Só tomem cuidado com isso. O selamento biológico, ele é promovido pelo hidróxido de cálcio PA. E o selamento mecânico, posteriormente, ele é pela ação do ionômero de vidro. Então, naquela questão do CESP, só para arrumar,
Apague o que eu falei. Numa das questões do CESP, ele colocou o seguinte: o selamento mecânico com tampão de hidróxido de cálcio. Por isso que estava errado. Hidróxido de cálcio é selamento biológico. O selamento mecânico é o ionômero de vidro, que é uma barreira mecânica. Agora, o hidróxido de cálcio, por neutralizar o pH, ele é considerado um selamento biológico. Só tomem cuidado com essa questão. Então tá aí o esquema, você faz um desgaste de cerca de 3 milímetros, coloca um tampão, então já vamos falar de acordo, né, para ir memorizando. Você faz um tampão biológico com hidróxido de cálcio PA e depois um tampão mecânico com ionômero de vidro, tá? Depois que você fez isso, a técnica tradicional pede para você fazer um condicionamento com ácido fosfórico por cerca de 30 segundos em toda a câmara para remover a lama dentinária. Faz um ataque ácido lá dentro. Depois você vai fazer a aplicação do agente clareador, que é uma pasta de perborato de sódio mais peróxido de hidrogênio numa concentração aproximada de 30 até 35%. Restauração temporária com resina fotoativada. E você deve fazer o ajuste oclusal, verificar a oclusão do paciente para verificar se não ficou nenhuma interferência oclusal. Essa é a técnica tradicional para se fazer o clareamento de dentes não vitais, segundo o Baratieri. Ok? Então, aquela questão, esse material depois eu mando no e-mail de vocês, tá? Não precisem ficar preocupados em copiar aqui, não. Eu mando ainda hoje ou amanhã no mais tardar. Hidróxido de cálcio PA e cimento de ionômero de vidro são utilizados para o selamento cervical diante de uma técnica de clareamento de dentes não vitais. Então tá aí a técnica. Próxima questão. Já adiantando, vocês vão observar também que nas provas da Fundação Getúlio Vargas, ele carrega consigo várias, eu não diria poucas, várias questões de patologia, de estomatologia, de diagnóstico de doenças. Isso caiu no TJ de Goiás, caiu no TJ da Bahia, caiu no TCE e que nós vamos resolver agora, em várias outras provas. Então, a parte de doenças, de lesões, ela tem um certo grau de cobrança. Paciente do sexo masculino com 65 anos de idade comparece ao consultório odontológico com queixa que no último ano seus dentes da maxila se separaram. Faz um ponto aqui. Paciente idoso. Você conseguiria me listar algumas situações que poderiam levar a essa separação dos dentes? O que pode levar? Depois de velho, os dentes começaram a se separar. Doença de Paget. Um exemplo, de uma forma mais genérica. Todas aquelas doenças, todas aquelas patologias ósseas que levam à expansão de maxila e mandíbula podem levar o aparecimento de diastemas onde antes não existia. Porque se a maxila começa a crescer, vai começar a aparecer espaçamento entre os dentes. Então é isso que ele está falando. Um paciente de 65 anos de idade começou a observar que nos últimos anos está ocorrendo um espaçamento entre seus dentes. Em outras palavras, ele está me dizendo, olha, caboclo, está acontecendo expansão bilateral de maxila e às vezes de mandíbula. Ele já deu a deixa aqui no enunciado da questão. Ao exame clínico, notou-se a ausência de sinais de doença periodontal. Então, essa separação não é causada por doença periodontal. O exame radiográfico periapical da maxila mostrou-se com uma ligeira perda óssea periodontal, compatível com a idade. Então, não é doença periodontal, mais uma vez ele está falando. Além de hipercementose irregular nas raízes de quase todos os elementos dentários. Ele está dizendo, em outras palavras, caboclo, esse paciente tem hipercementose generalizada. E um aspecto de flocos de algodão do osso adjacente. Isso aqui é uma das patologias clássicas em concurso.
ele deu todos os parâmetros. Não, todos não. Ele deu vários parâmetros importantes. Expansão bilateral de maxila. Ele falou em hipercementose generalizada, que é o mais clássico. E ele falou que o trabeculado ósseo está com aspecto radiográfico de flocos de algodão. Isso só pode ser a tradicional doença óssea de Paget. Mas, professor, não tem doença óssea de Paget, tem o seu sinônimo. Qual que é o sinônimo de doença de Paget? Osteite deformante. Então é aquilo que eu falo, é bom você levar o sinônimo da doença, aquelas que tem, é lógico. Todo mundo ficou, doença de Paget, mas cadê doença de Paget lá embaixo? E não sabe o sinônimo. É aí que se dana, tá? Então a resposta correta dessa questão só pode ser a letra C. Bom, professor, antes de você falar, eu trouxe a teoria aqui da doença de Paget, tá? Antes de você falar de doença de Paget, faz alguns comentários de algumas outras patologias ósseas que estão descritas aí. Vou falar só de duas agora, porque essa histiocitose das células de Langerhans, isso aqui é uma patologia extremamente rara. Tá? Acomete crianças de pouca idade e geralmente é fatal. Então não tem muita cobrança porque o paciente geralmente não sobrevive. Acomete crianças de pouca idade e geralmente é fatal. Então não compensa eu falar da histiocitose das células de Langerhans. Não vou falar. Vou falar agora só de displasia fibrosa e de displasia sementária periapical. E, na sequência, eu trouxe a teoria da doença de Paget para a gente rever rapidamente. De displasia fibrosa, o que você tem que guardar para concurso? A displasia fibrosa, para começo de conversa, o que é displasia fibrosa? Displasia fibrosa é aquela patologia óssea onde, por algum motivo desconhecido, o tecido ósseo começa a ser substituído por tecido fibroso. E radiograficamente, isso pode ser visto com o chamado vidro, como vidro despolido. Então, displasia fibrosa, para concurso, para mim, é vidro despolido. Aspecto radiográfico de vidro despolido é displasia fibrosa e ponto final. Posteriormente, esse tecido fibroso começa a sofrer uma neocalcificação posterior, tá? Mas fica com aspecto de vidro despolido. E da displasia fibrosa, nós temos dois tipos de displasia. Ela pode ser classificada de duas formas. Porque displasia fibrosa, na verdade, nós temos vários tipos. Mas elas podem ser classificadas de duas formas. Displasia fibrosa monostótica é que pega um osso só. E displasia fibrosa poliostótica é que afeta vários ossos. É isso que você precisa saber. E displasia sementária periapical, que está na letra E, é também um dos temas clássicos em concursos. Como que ele cobra displasia sementária periapical em concurso? É da seguinte forma. Primeiro, acomete mais pacientes melanodermas do sexo feminino de meia idade. Mulheres negras de meia idade. É o grupo populacional mais acometido pela displasia sementária periapical. A displasia sementária periapical, ela é importante dar o diagnóstico correto, porque se você não fizer um diagnóstico correto, às vezes o seu plano de tratamento acaba resultando num tratamento desnecessário, porque displasia fibrosa, displasia sementária periapical não precisa de tratamento. E o que é esse dito cujo que você observa? Radiograficamente falando, a displasia sementária periapical é vista como lesões radiolúcidas associadas ao periápice de incisivos inferiores. Então, Dona Maria, 40 anos de idade, africana, comparece ao consultório odontológico para um exame
clínico e radiográfico de rotina. Ela não tem nenhuma queixa principal, ela não tem dor, ela não tem tumefação, ela não tem infecção, ela não tem nada. Só foi fazer um exame de rotina. Durante o exame radiográfico da região do periápice dos dentes inferiores anteriores, são observadas lesões radiolúcidas associadas ao periápice desses dentes. Num primeiro momento, o dentista já pensa logo na necessidade da endodontia. Porque ele vê lesões radiolúcidas associadas ao periápice dos incisivos inferiores, ele pensa, os incisivos estão necrosados e formou essas lesões periapicais. Aí ele propõe um tratamento desnecessário. Porque ele esquece simplesmente de fazer o teste de vitalidade pulpar e observar que todos os incisivos estão vitais e, na grande maioria das vezes, os incisivos também estão, além de vitais, estão rígidos. Difícil o incisivo inferior ter cárie, né? Pela posição que ele ocupa, por ser ali uma posição onde nós temos a saída do fluxo salivar da glândula submandibular, da sublingual, a língua protege, o lábio inferior protege, então são dentes que raramente são acometidos pelo processo carioso. São os mais resistentes, entre aspas, né? Então não tem o porquê. Isso que vem a ser a chamada displasia cementária periapical. Não há necessidade de nenhum tipo de tratamento. Não precisa fazer nada isso aqui. Por isso que ele tem que ser feito o diagnóstico correto para evitar tratamento desnecessário ao paciente. E talvez por isso que ele acaba sendo cobrado dentro de concursos. Diga. A displasia florida em outros sítios? Porque nós temos a displasia cementária periapical. A displasia cementária periapical, ela é característico da região de incisivos inferiores. Tá? Agora nós temos a displasia cementária florida. A diferença é que a displasia cementária florida, ela acomete a região de molares inferiores, de forma bilateral. Então são lesões radiolúcidas bilaterais, acometendo geralmente região de molares inferiores. Já a displasia cementária periapical, ela é característica da região de incisivos inferiores. E a displasia cementária florida é a mesma história. Acomete mulheres melanodermas de meia idade, né? É o mesmo grupo. A única diferença é a localização. A doença de Paget, também chamada de osteite deformante. Olha, eu coloco isso na minha aula. Não sei como o aluno ele tem a capacidade de errar ainda. Sinônimo de doença de Paget é osteite deformante. Professor, o que é essa osteite deformante? Caracterizada por reabsorção e deposição anárquicas de osso. Se não me engano, foi no TJ de Santa Catarina ou no TJ da Bahia que tem uma questão dessa. Caracterizado por reabsorção e deposição anárquicas de osso. O que é uma anarquia? É uma bagunça. Nós sabemos que uma das formas de crescimento ósseo é a absorção em algumas regiões e a deposição em outras regiões. Quando esse mecanismo de reabsorção e deposição ela está desorganizada, ela pode levar a essa patologia óssea chamada de doença de Paget, resultando em distorção e enfraquecimento do osso afetado. Etiologia desconhecida. Talvez fatores endócrinos, genéticos e inflamatórios podem contribuir com o aparecimento dessa patologia óssea. Então, a princípio, etiologia desconhecida. Mas existem algumas sugestões de fatores endócrinos, genéticos e inflamatórios. Segundo Neville, doença de Paget é relativamente comum na Grã-Bretanha, rara na África e na Ásia. Vai confundir. Eu estava falando agora há pouco de displasia cementária periapical, que é característico de paciente melanoderma. Então, a doença de Paget, eu posso dizer que ela é mais comum em pacientes leucodermas. Está aqui, ó. Mais comum em homens, idosos e da raça branca. São os leucodermas, tá? Então, o grupo populacional mais afetado, por algum motivo, são pessoas da raça branca. A doença de Paget, ela pode afetar um único osso, aí ele é da forma monostótica.
mas ele também pode se apresentar da forma poliostótica. Ou seja, a doença de Paget, ela é mais comum afetar vários ossos de uma forma simultânea. Então, a forma poliostótica é a mais comum, ou seja, afeta vários ossos ao mesmo tempo. O paciente apresenta dor óssea, então ele sente dor no osso, tá? E, consequentemente, isso causa limitação na mobilidade. Tomem cuidado com isso. Na doença de Paget, olha que paradoxo. Os ossos são mais espessos e aumentados. Aí você pensa, se eles são mais espessos e aumentados, automaticamente eles serão mais fortes. Não. Apesar deles serem mais espessos, aumentados, eles são frágeis, são friáveis. Ele só tem tamanho, só que ele acaba sendo mais friável, mais quebradiço. O que eu já vi de pegadinha de concurso em cima disso? Olha, os ossos que são acometidos pela doença de Paget são mais espessos, aumentados, porém frágeis. Aí quem não sabe marca errado. Mas como assim? São mais espessos, aumentados? Eles são mais fortes. Não, realmente eles se tornam mais friáveis. Só tomem cuidado com isso. Afeta mais a maxila do que a mandíbula. Então, o osso maxilar, ele é mais afetado que o osso mandibular na doença de Paget. Tem potencial de transformação maligna. Doença de Paget pode se transformar futuramente num osteosarcoma. Ok? Leva à expansão do terço médio da face. Olha lá, se for um paciente dentado, leva um espaçamento entre os dentes. Uai, se a maxila começa a expandir, vai começar a ocorrer o aparecimento desses espaços entre os dentes. E se o paciente é edentado, aquele que é usuário de prótese, ele pode relatar com o passar do tempo que as próteses estão se tornando apertadas. Né? Porque à medida que a maxila vai crescendo, a prótese vai ficando apertada. E é necessário, muitas vezes, fazer essa substituição dessas próteses de forma temporária, de tempos em tempos. Tá? Por quê? Porque o terço médio começa a expandir, principalmente maxila. Mas pode expandir também mandíbula, como nós vimos. Geralmente ela afeta a maxila, mas ela pode acometer também mandíbula, levando à expansão bilateral também da mandíbula. Mas na grande maioria das vezes, da maxila. E o aspecto do trabeculado ósseo é um aspecto de flocos de algodão. Tá? Esse aspecto aqui de flocos de algodão parece um monte de chumaços de algodão, né, que são observados aí radiograficamente no osso afetado pela chamada doença de Paget. Além do mais, tem hipercementose generalizada, como ele descreveu lá. Tem envolvimento neurológico. Isso aqui também é importante. Se você fizer uma análise bioquímica, você vai ter fosfatase alcalina elevada, porém, os níveis de fósforo e cálcio estão normais. Mas, professor, por uma lógica, na grande maioria das vezes, quando fosfatase alcalina está elevada, normalmente a quantidade de fósforo e cálcio também devem estar elevados. Mas aqui na doença de Paget, por algum motivo, somente a fosfatase alcalina está elevada, enquanto que os níveis de fósforo e cálcio no sangue estão normais. Tá? Professor, qual que é o tratamento? Não existe um tratamento específico segundo a literatura. Em casos limitados e sem sintomas, não necessita de tratamento. Em outros casos, são relatados vários tipos de tratamento, e isso é uma controvérsia na literatura. Utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, bisfosfonatos e calcitonina, por exemplo. Tá? Então aqui eu trouxe as informações completas em relação à osteite deformante, também conhecida como doença de Paget, que é uma patologia óssea muito cobrada dentro de concursos. Vamos adiante. Essa questão aqui já foi cobrada em provas anteriores da própria FGV. Isso aqui caiu em outra prova, ele mudou um pouco o enunciado, mas o conceito era o mesmo.
A neuralgia do trigêmeo, ou nevralgia do trigêmeo, é considerada uma das mais dolorosas patologias conhecidas. Eu conheço uma pessoa que tem esse problema. E realmente é um problema que pode chegar ao ponto da pessoa querer se suicidar, devido às dores intensas, constantes, noite e dia, dia e noite. E não existe medicamento potente o suficiente, pode até amenizar um pouco a dor do paciente, mas o paciente sempre está com a dor, acometendo principalmente o trajeto maxilar ou mandibular do nervo. Só relembrando rapidamente, nós temos o quinto par de nervo craniano, que é o trigêmeo, e do trigêmeo nós temos 3 ramificações. Primeiro ramo do trigêmeo é o oftalmico, segundo ramo do trigêmeo é o maxilar e o terceiro ramo do trigêmeo é o mandibular. Então pode afetar, ele está dizendo que geralmente afeta o maxilar e o mandibular, essa neuralgia do trigêmeo, ok? Que podem ter várias causas, né? Existem vários relatos na literatura, pode ser causa emocional, pode ser causa mecânico, trauma no nervo, pode ser por infecção do nervo. Então não existe, basicamente, um único fator que pode levar a essa sensação dolorosa. Principalmente em indivíduos acima dos 40 anos de idade. Dentre os possíveis tratamentos para a condição, a terapia medicamentosa envolve o uso de um agente anticonvulsivante no controle dessas crises. Gente, a questão mora aqui. Você pode até esquecer toda a história. Assinale a alternativa abaixo que contém um anticonvulsivante. Essa é o princípio dessa questão. Mas é lógico, para ficar bonito, para ficar, né, construtivo, ele contou essa história da nevralgia do trigêmeo, que é tratada com um anticonvulsivante, e o único anticonvulsivante que você tem aqui nas alternativas está na letra A. Essa prova é do TCE agora de 2015. As duas questões estão na prova da Suzana. Oi? Teve uma certa repetição. A Suzan foi em 2014. Essa é da osteite. A questão que fala de necrosante aguda. Isso, ele repete. Tá? Ele mantém um padrão. Tá? Então vamos lá. Carbamazepina é o único anticonvulsivante que nós temos aqui. Letra B. Bisfosfonatos são utilizados basicamente para osteoporose. Tá? É um grupo farmacológico utilizado para osteoporose, e a grande preocupação desse grupo para nós hoje dentro da odontologia, também representado pelo alendronato de sódio e resindronato de sódio, que são os bisfosfonatos, é que eles podem causar necrose óssea. Elas podem causar osteonecrose. Então tem que se tomar cuidado na anamnese de pacientes que fazem uso crônico de bisfosfonatos nos dias atuais. Nós temos na letra C um analgésico anti-inflamatório, que é a aspirina, o ácido acetil salicílico. Nós temos na letra D, o que é isso aqui? O que é heparina? Heparina, varfarina, anticoagulante, né? A heparina é um anticoagulante. E nós temos aqui o medicamento que ficou muito famoso com Michael Jackson, né? O Propofol. Propofol é um anestésico geral, né? Foi aplicado Propofol no Michael Jackson, segundo relatos que a gente ouve aí na mídia, e por isso que houve aí uma parada cardiorrespiratória. Porque o que acontece? O Propofol é um anestésico geral. E de uma forma generalizada, qual é o efeito dos anestésicos no nosso organismo? Anestésico no nosso organismo, ele é depressor do sistema nervoso central. São depressores. O Propofol não é diferente, é um depressor do sistema nervoso central. E o que aconteceu naquele caso do Michael Jackson?
foi a somatória de depressores do sistema nervoso central que ele fez uso. Benzodiazepínico durante toda a noite, madrugada, e de manhã propofol. Levou uma depressão profunda do sistema nervoso central e deu parada cardiorrespiratória. Isso que aconteceu. Então, propofol é um anestésico geral. Então, o único anticonvulsivante é a carbamazepina. E uma outra informação que eu poderia agregar aqui a essa questão é que os anticonvulsivantes, eles podem levar à chamada hiperplasia gengival medicamentosa, segundo Linde, né? Segundo Linde, nós temos 3 grupos de fármacos que podem levar à chamada hiperplasia gengival medicamentosa. Nós temos aí os anticonvulsivantes, nós temos os imunossupressores, que é a ciclosporina, e nós temos os bloqueadores de canais de cálcio. São os 3 grupos de medicamentos que podem levar à chamada hiperplasia gengival medicamentosa. Ok? Bom, próxima questão. Essa aqui já é um pouquinho mais trabalhada. E para quem, já vou adiantar, para quem tem uma certa limitação em termos de prótese, dá uma olhada, dá uma estudadinha. Porque prótese é um assunto que quase sempre cai em provas da FGV. Quer seja prótese parcial removível, que é o caso dessa questão, quer seja prótese fixa, tá? Principalmente término de preparo e preparo de prótese, prótese parcial fixa. Vocês vão ver que esse assunto vai e volta quase sempre nas provas da FGV, tá? Em um paciente com ausência dos elementos dentários 48, 47, 46 e 45 de um lado. Depois do outro lado, 38, 37, 36 e 35. Faz um ponto final aqui. Para começo de conversa, vamos classificar esse paciente de acordo com o Kennedy. Ele não tem, de um lado, o 48, 47, 46, 45. Do outro lado, ele não tem o 38, o 37, o 36 e o 35. Que classe de Kennedy ele é? Então, vou falar em outras palavras. Esse paciente é desdentado posterior bilateral. Se ele é um desdentado posterior bilateral, ele é classe 1 de Kennedy. Então, para a gente começar a conversar nessa questão, eu já vou eliminar a letra A, já vou eliminar a letra C e já vou eliminar a letra D. A resposta só pode ser letra B de bola ou letra E de elefante. O paciente é classe 1 e o paciente é classe 1. Já começa a conversa por aqui. Sabendo a classificação de Kennedy, depois eu vou mostrar na sequência. Mas você já elimina a C, a D e a A. Beleza. Agora, daqui para frente, ele está trabalhando um conceito um pouquinho mais profundo. Qual é o tipo de grampo que eu devo utilizar e em quais dentes que eu devo utilizar? Vamos lá. Vamos começar a ler pela letra B. O paciente é classe 1? É classe 1. E a prótese deverá conter grampos circunferenciais nos elementos 34 e 44. E o grampo circunferencial reverso nos elementos 33 e 43. Mas, professor, 34 e 44, como que eu vou colocar um grampo circunferencial se ele tem o 33 e o 43? Então você vai utilizando um pouco de bom senso, você vai dançando conforme a música. Olha a letra E. O paciente é classe 1 e a prótese deverá conter grampos RPI, que é aquele grampo em forma de I, nos elementos 34 e 44, 34 e 44, que são os limitantes, né? Ele não tem o 48, 47, 46 e 45, ele tem o 44, que faz limite com a área desdentada. E depois do outro lado que faz limite com a área desdentada é o 34. Então vou colocar um grampo ali, como é região de dentes inferiores, para ficar menos feio, vou utilizar esse termo, vou colocar um grampo em forma de I. E o grampo contínuo de Kennedy nos dentes anteriores.
É aquele grampo contínuo que vai lá na região anterior. Então não dá para se colocar aí a letra B. Ah, então, professor, eu tenho que rever alguns conceitos em relação aos tipos de grampos que existem em prótese parcial removível. Tem os grampos circunferenciais, tem os grampos geminados, tem os grampos em forma de I, tem os grampos em forma de J. Então eu tenho que ver qual é a indicação de cada grampo. Existem os grampos incisais, né, que dão apoio ali na região incisal. Né? Eu olho para minha tia já tem uns quase 80 anos, né? Ela tem um grampo da prótese parcial removível dela bem na região incisal. Aparece o pontinho metálico ali a hora que ela sorri. Bom, professor, mais importante que os grampos nesse dado momento é relembrar rapidamente a classificação de Kennedy. Está aqui, ó. O que ele descreveu é isso aqui, é classe 1. Então, classe 1 de Kennedy compreende os casos de desdentamento posterior bilateral, dos dois lados, ó. Se for unilateral, é classe 2 de Kennedy. Está aqui, ó, desdentamento posterior unilateral. É classe 2 de Kennedy. Classe 3 de Kennedy é desdentamento posterior unilateral, só que olha aqui. Tem o pilar posterior aqui. Esse pilar posterior, que é um pilar, né, típico para a utilização de um grampo circunferencial aqui, né, que vai abraçar a região vestibular e abraçar a região lingual por completo desse elemento dentário. Ok? Ele está numa posição propícia para um grampo circunferencial, com certeza, que nós temos um grau de retenção maior quando comparado aos demais grampos. E para terminar, a classe 4 de Kennedy é aquele desdentamento que cruza a linha média. Compreende os casos de desdentamento anterior cruzando a linha média, aí é classe 4 de Kennedy. Então, somente com esse conhecimento básico, você já eliminaria 3 alternativas daquela questão anterior. Ok? Uma questão de fórceps aqui, de movimentos utilizados numa exodontia fórceps. Durante as exodontias simples, a utilização do fórceps deve ser realizado através de 5 movimentos principais para luxar os dentes e expandir o alvéolo. Quais são os 5 movimentos clássicos que eu posso, dependendo do elemento dentário, executar numa exodontia fórceps? Vamos colocar, inclusive, na sequência. Então, imagina na sua cabeça agora. Você tem um elemento dentário com uma coroa resistente o suficiente para que ela possa ser extraída por fórceps. Porque se você pega uma coroa muito frágil, abraça o fórceps, o que vai acontecer? Você vai fraturar a coroa. Aí você tem que utilizar outros meios para a exodontia. Então, no meu exemplo, a minha coroa está relativamente íntegra e consegue aguentar o tranco. Então, vou lá, faço a apreensão do fórceps. Sempre tomar cuidado que a porção ativa, que é a ponta do fórceps, ela tem que ser posicionada o mais apical possível. Uma vez, logo que eu me formei, eu fiquei aí uns 8 meses desempregado. Aí eu passei no primeiro concurso e já fui trabalhar. Concordo que a experiência que eu trazia até então era da graduação. Tinha extraído ali uma meia dúzia de dentes durante a graduação, né? Aí chegou uma senhora de idade, lá na unidade básica de saúde, para extração de um molar superior para finalidade protética. Tá? Acho que era segundo. Um segundo molar superior para finalidade protética. Não estava com doença periodontal, estava muito bem implantado aquele elemento dentário. Em resumo, eu me lembro até hoje, essa imagem, né, eu me lembro. Eu fiz a apreensão do fórceps e estava colocando muita força para lá, muita força para cá, sem muita coisa não acontecer. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Daqui a pouco eu vou estraçalhar essa coroa de tão forte que eu estou segurando, ou eu vou remover tuberosidade, ou vou quebrar a tábua óssea vestibular, ou palatina dessa senhora aqui. Pois bem, parei, respirei um pouco, tirei o fórceps, reposicionei de novo. Na hora que eu reposicionei, eu consegui colocar mais para apical. Vixe, aí foi 2 palitos, né?
Porque que se você posiciona mais apical possível a ponta ativa desse fórceps, automaticamente, pela força de alavanca, você utiliza uma força menor e você consegue um resultado maior. As mulheres não vão entender muito bem, só eu e o Silvio que nós vamos entender. Por exemplo, quando você fura um pneu, você tem a chave de roda. Se a chave de roda for muito curta, você vai ter que fazer muita força, concorda comigo? Agora, se a chave de roda tiver um braço longo, você pega na extremidade e faz uma força menor. Isso é força de alavanca. Quanto maior a alavanca, menor a força que você faz e o resultado é maior aqui. Agora, se você tem um braço de alavanca curto, você vai ter que colocar muita força, né? Então, não é à toa, quando você vai no borracheiro, ele tem a chave de roda normal e ele tem um cano, você viu? Ele acopla o cano nessa chave e lá na ponta ele só faz isso. Porque ele aumentou o braço de... Isso aí é física. Ele aumentou o braço de alavanca, é menor a força que ele faz, mas o resultado na extremidade é maior. Pois bem, eu fiz a apreensão mais apical. Nossa, mas a hora que eu fiz a apreensão mais apical foi 2 palitos. Não precisei colocar tanta força, consegui luxar e felizmente extrair com uma facilidade maior esse elemento dentário. Então vamos lá. Quais são os 5 movimentos fundamentais numa exodontia a fórceps que ele fez referência aqui no enunciado da questão? Faço a apreensão o mais apical possível. Primeiro movimento de exodontia a fórceps, intrusão. Esse é o primeiro movimento. Eu forço o elemento dentário para o interior do alvéolo. É o chamado movimento de intrusão. E aqui no enunciado ele está perguntando para que serve esse movimento de intrusão. Mas vamos terminar o raciocínio. Segundo movimento fundamental, luxação vestibular. E terceiro, lingual. Então já foram 3. Intrusão, vestibular, lingual. Tem aquelas questões de concurso, né? Você nunca vai fazer luxação mesiodistal de um elemento dentário, né? Sempre vestíbulo lingual. Vestíbulo lingual, 2, 3. Quarto movimento, se o dente permitir, rotação. Se for dente uniradicular com raiz cônica, rotação. Esse é o quarto. E o quinto e último é tração. Você puxar em direção para fora do alvéolo. Esses são 5 movimentos fundamentais numa exodontia fórceps. Aí ele disse aqui no enunciado da questão. O primeiro deles é a pressão apical. Ele está dizendo para que serve esse movimento de intrusão. Letra A. Expandindo o alvéolo para vestibular pela inserção das pontas ativas do ligamento periodontal e na movimentação do ápice em direção lingual. Uai, você viu que ele misturou na letra A? A letra A não é movimento de intrusão. Expandindo o alvéolo para vestibular pela inserção das pontas ativas do ligamento periodontal e automaticamente o ápice da raiz vai em direção lingual. Isso aqui é luxação vestibular, a letra A. Letra B. Será que esse movimento de intrusão atua no rotacionamento do elemento dentário e tracionando o elemento dentário para fora do alvéolo? Não. Isso aqui é movimento de rotação e tração. Será que essa intrusão atua expandindo o alvéolo paralingual pela inserção das pontas ativas do ligamento periodontal e movimento do ápice em direção vestibular? Não, é o contrário do que ele disse na letra A. Será que esse movimento de intrusão é rotação? Ele mistura, não estou rotacionando, eu estou intruindo o elemento. E esse movimento de intrusão, a única que sobrou aqui, expandindo o alvéolo pela inserção das pontas ativas no ligamento periodontal, tanto vestibular quanto lingual, né? Tanto vestibular como lingual. Aqui ele não precisa especificar como ele tentou especificar aqui. O primeiro movimento de pressão apical atua expandindo o alvéolo pela inserção das pontas ativas do ligamento periodontal, ou seja, a hora que você já coloca a ponta ativa do fórceps o mais apical possível, você já causa a expansão dessa região. E o mais importante, deslocamento do centro de rotação do dente em direção apical. Professor, não estou conseguindo enxergar isso aqui. Eu trouxe um esquema aqui. Então, a resposta correta dessa questão só pode ser letra E.
E eu guardo na minha mente para concurso o seguinte: para que serve o movimento de intrusão? Eu guardo na minha cabeça 3 situações. O movimento de intrusão, ele serve para expandir relativamente o alvéolo, mas não é aquela expansão. A expansão maior do alvéolo é na luxação vestíbulo-lingual. Só que de uma certa forma ele vai causar uma certa expansão do alvéolo. Pequena intensidade, mas vai causar. Só tomem cuidado com isso. É uma expansão de pequena intensidade, tá? Segundo, o movimento de intrusão, ele leva ao rompimento das fibras apicais. Ele esmaga as fibras apicais. E terceiro e último motivo para o movimento de intrusão: você mudar o centro de rotação do dente. Eu vou explicar agora nessa figura. Então vamos lá. Aqui, ó, eu fiz a apreensão. Isso aqui é do livro do Marzola. Eu fiz a apreensão da ponta ativa do fórceps o mais apical possível. E com isso eu já causei uma certa expansão aqui do alvéolo nessa região da crista óssea alveolar, tá? Se eu faço o movimento de intrusão, olha, vamos imaginar antes do movimento de intrusão. Olha, vamos olhar só o elemento dentário. O que é o centro de rotação? Aquele lugar aonde, se você pregar, vamos imaginar o seguinte: eu vou pregar um prego. Se eu tivesse que escolher uma região onde eu sei que se eu pregar esse prego, esse dente vai rodar uniformemente, isso que é o chamado centro de rotação. Então, desse dente, olhando do jeito que ele está, na minha concepção, o centro de rotação dele estaria mais ou menos aqui. Concordam comigo? Se eu colocar um prego aqui, o centro de rotação dele vai ser nesse ponto. Ele vai rodar nesse ponto de uma forma uniforme. Agora, você concorda se eu colocar o centro de rotação aqui não é centro de rotação? Porque o que vai acontecer? Ele não vai rotacionar em relação ao seu longo eixo. É um eixo deslocado. Aí o que acontece? Se eu faço o movimento de intrusão, eu desloco esse centro de rotação mais para apical. Deslocando o centro de rotação mais para apical, eu facilito a exodontia por questões mecânicas. Mecanicamente falando, isso acontece. Então tá aí, quais são os 5 movimentos básicos de uma exodontia fórceps: intrusão, luxação vestibular, luxação lingual, rotação, se o dente permitir, e por último eu faço a tração. São 5 movimentos fundamentais. Então, essa questão, no seu conceito, é um assunto relativamente clássico dentro de concursos, assim como essa aqui também, ó.